Irmãos, esta parábola está falando aqui sobre um relacionamento que nós temos. Então nós temos que entender, e vamos entender neste texto, cada elemento desta parábola, né? E temos que entender que pela fé nós nos tornamos filhos de Deus, mas pela responsabilidade que temos, nós somos considerados servos de Deus. Esse é o nosso relacionamento com Deus. Nós temos muitos relacionamentos com Deus e a Bíblia fala de muitas figuras para a igreja, para mim e para você que somos a igreja do Senhor. A Bíblia fala que nós somos amigos de Deus, mas a Bíblia também fala que nós somos servos de Deus. A Bíblia fala que nós somos noiva, e como noiva, a noiva tem o quê? Tem o vestido tem que ser bonito, tem que ser branco, tem que ser lindo, não é verdade? Então, como igreja, nós também temos que ter esta pureza da noiva. Mas a Bíblia também nos compara com um exército. E como exército, o que nós temos? Nós temos armaduras, as armaduras que o Senhor Deus tem nos dado. A Bíblia nos fala também que nós somos um edifício. Como edifício, nós somos o quê? Somos uma pedra viva. O Senhor nos deu vida. Antes éramos uma pedra morta, mas agora somos uma pedra viva. Amém, irmãos? Quem está vivo aí pode dizer amém? Nós também somos comparados como uma família, e nesta família nós somos um membro desta família, somos filhos de Deus através da nossa irmandade com o Senhor Jesus. Jesus se tornou nosso irmão mais velho para que nós pudéssemos entrar nesta família maravilhosa. Onde está a família de Deus? Está aqui nesta noite reunida. Amém, irmãos? Somos a família de Deus. Mas a Bíblia também fala que nós somos mordomos, somos servos, e como servos nós teremos que prestar contas diante de Deus, porque Deus confiou a nós os seus bens. A parábola está falando, e na sua Bíblia fala a parábola dos talentos, mas nós vemos que aqui, nesta versão que eu li, fala de dinheiro. Está falando de bens, de riqueza, de posses que o Senhor tem nos dado, mas não está falando de posses financeiras, de apartamento, de carro, de roupa, de dinheiro. Está falando dos bens que o Senhor Deus deu para nós, para mim e para você. Deus te deu talentos, Deus me deu talentos, Deus me deu recursos, e esses recursos, Ele quer que eu trabalhe com esses recursos para multiplicar esses recursos. Amém? Quantos aqui têm recursos de Deus na sua vida? Amém, irmãos? A Bíblia diz que aquele que recebeu menos, recebeu o quê? Um talento, né? Um talento. Então você tem pelo menos um bem do Senhor, pelo menos algo você tem. Deus confiou em você. Se você é servo de Deus, Deus confiou os seus tesouros, seus bens a você. Mas vamos entender um pouco esta parábola, o entendimento desta parábola. Nós vamos ver aqui nesta parábola alguns elementos. Quais são esses elementos? Nós temos aqui um homem que se ausentou do país. Quem é este homem? Este homem, quem se ausentou do país? Quem é este homem? Quem que os irmãos acham que é este homem? É Jesus. Por quê? Porque Jesus esteve aqui e Ele ascendeu aos céus e agora Ele vai voltar novamente um dia. Então Ele se ausentou, mas Ele deixou aqui os seus servos para negociar os talentos. Um dia Ele vai voltar. Para quê? Para nós prestarmos contas daquilo que Ele nos confiou. E que nós não venhamos a estar diante de Deus como aquele hino. Posso ter das mãos vazias. Alguém pensa assim, é uma afirmação, né? Mesmo que eu tenha as mãos vazias, eu vou me encontrar com o Senhor. Mas é uma pergunta, como eu posso estar com as mãos vazias para me encontrar com o meu Deus? Então, nós temos que estar preparados, irmãos, para prestarmos conta. Então, este homem aqui aponta para o Senhor Jesus. Ele se ausentou, mas vai voltar, amém? Alguém pode dizer, Maranata, ora vem Senhor Jesus? Amém, irmãos? Filipenses capítulo 3, versículo 20 ao 21, diz assim, mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo, glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si
todas as coisas. O Senhor Jesus, Ele vem, e Ele vem para transformar esse nosso corpo abatido em um corpo glorioso. Quantos esperam esse dia? Pode dizer amém? A palavra de Deus nos diz em primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 22, Jesus Cristo que subiu ao céu e está à direita de Deus, a Ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. Jesus está no céu e tudo está debaixo do comando do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Então, esse homem que se ausentou é o Senhor Jesus. Agora, Ele chamou os servos. Quem são esses servos? Quem são os servos de Deus nesta parábola? Alguém pode dizer, são os judeus. Não, não são os judeus. Somos nós os servos de Deus. Amém, irmãos? Você é o servo de Deus, nós somos os servos de Deus, nós fomos gerados por Deus, e por causa de sermos gerados por Deus, nós nos tornamos filhos de Deus, mas a Bíblia diz também que nós fomos comprados. Quem é comprado, senão o escravo, senão o servo? Eu fui comprado por bom preço, você também, e nós somos servos de Deus. Amém, irmãos? Podemos dizer assim que o Senhor Deus nos gerou, porque Deus, Ele fez Adão, então Ele gerou Adão. Então, em Deus todos nós fomos gerados. Porque todo ser humano que é trazido, que vem à existência, foi Deus que o trouxe. Deus o trouxe, então ele é criatura de Deus. Agora eu e você, nós somos muito mais do que criaturas, nós somos filhos de Deus, porque nós fomos gerados em Deus. E a Bíblia diz que o Espírito do Senhor habita dentro de nós. O Espírito do Senhor se uniu ao nosso espírito, e a Bíblia diz que ele testifica com o nosso espírito que nós somos o quê? Filhos de Deus. Você não é um qualquer, você não é uma pessoa normal, você é um filho de Deus, você tem a essência divina na tua vida, porque o Espírito Santo de Deus habita dentro de você. Você pode glorificar a Deus por isso, meu irmão? Agora nós fomos também comprados. Por quê? Porque nós nos extraviamos no pecado, mas o Senhor Jesus na cruz do Calvário, a Bíblia diz que não foi por ouro, prata ou coisas corruptíveis que nós fomos comprados da nossa vã maneira de viver, mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo, seu Filho amado. O sangue de Jesus me comprou e te comprou também, e esta compra quer dizer que nós somos servos de Deus, somos escravos de Deus, nós somos servos do Senhor. Estes servos aqui somos eu e você. A palavra servo no grego doulos quer dizer praticamente escravo, mas muitas vezes a gente prefere, eu sou um servo de Deus, porque às vezes se a gente disser assim, eu sou um escravo de Deus, parece que é algo tão baixo, mas é exatamente isso que nós somos, irmãos, escravos de Deus, porque nós não vivemos mais para nós mesmos, nós somos propriedades do Senhor, aleluia. É por isso que a Bíblia diz em Romanos 10:9, se com a tua boca você confessar que Jesus Cristo é o Senhor, é o dono da sua vida, e em seu coração você crer que Deus o levantou dos mortos, você será salvo. Então, meu amado irmão, quando você foi salvo para ser servo, para ser escravo do Senhor. Você já não se manda mais, não tem mais essa de dizer, quem manda em mim sou eu vou para onde o meu nariz aponta. Não, você já não é mais dono de você mesmo, porque o Senhor Jesus te comprou com o sangue precioso vertido na cruz do Calvário. Você aceita esse senhorio de Jesus? Você disse um dia, eu aceito, então não tem volta mais, meu amado irmão. Você é servo, e quem é servo não tem volta mais. Você é servo de Deus, não tem volta mais. Você está marcado e selado, e só vai agora triunfar com Ele, quando chegar até o final, sendo fiel ao Senhor. Amém? Quantos querem ser fiéis ao Senhor? Pode dizer amém? Terceiro lugar, diz que este servo confiou aos seus servos os seus bens, os seus talentos. Esses talentos aqui são os bens do Senhor. Deus confiou a mim e a você os bens do Senhor. Olha que privilégio.
Ele foi e deixou conosco os seus bens. Tudo aquilo que Ele quer realizar neste mundo, Ele vai realizar através da minha vida e da sua vida. Você aceita esse desafio, meu irmão? Pode dizer amém? Agora, Deus, irmãos, deixa claro aqui nesta parábola, que Ele dá segundo a capacidade. Segundo a capacidade. Ao exercitar a habilidade, esses bens vão aumentando. É algo tremendo que acontece, porque Deus te dá algo, mas conforme você vai usando este algo que Deus te deu, vai multiplicando na tua mão. Você pode glorificar a Deus por isso. É como o azeite da viúva, à medida em que ela vai usando, vai aumentando, vai acrescentando. O Senhor quer multiplicar os talentos na nossa vida. Amém, irmão? O que é talento? O dicionário diz que talento é habilidades, dons, capacidade que você tem. E nós vamos entender à luz da palavra de Deus que o talento ele foi dado exclusivamente para os servos. Deus não dá talento para qualquer um. Esse talento aqui não é um talento natural, não é uma habilidade natural, porque tem pessoas que têm habilidades naturais. Se nós formos ver na Bíblia, os descendentes de Caim e o próprio Caim eram tremendamente habilidosos. Caim construiu uma cidade. Os filhos de Caim foram extremamente habilidosos, mas tudo aquilo que eles estavam fazendo, todas as habilidades que eles estavam desenvolvendo, não era para agradar a Deus. Por isso, havia uma grande diferença entre a geração de Caim e a geração que agradava a Deus, os descendentes do outro filho de Adão. Como é que era o nome dele, irmãos? Sete. Essa era a geração que agradava a Deus. A Bíblia não fala de muitas coisas que eles fizeram, mas a Bíblia fala que eles eram filhos de Deus. E os filhos de Caim, Deus diz que eram os filhos dos homens. Eles tinham habilidade, eles tinham talento, mas não eram os bens do Senhor, eram os talentos deles mesmos, a habilidade deles mesmos. Irmão, Deus pode até usar as tuas habilidades naturais, mas Ele vai fazer o quê? Ele vai potencializar as suas habilidades naturais, para que você possa produzir algo que o Senhor se agrade, algo que Ele deu para você. Os talentos são algo espiritual, algo que Deus nos dá. É algo que Deus dá, e Deus não dá para qualquer um não, Deus só dá para o servo dele, Deus só dá para a serva dele. Irmão, pensa na maravilha que é isso. A pessoa mais rica do mundo pode chegar aqui e Deus não dá os talentos para ele. Mas você, irmão, chega aqui, aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, e o Senhor entrega os seus dons, os seus bens, confia em você e entrega para você os bens dele. Olha que maravilha. Teve um personagem na Bíblia que ele quis até comprar, não é verdade? Um certo homem chamado Simão, né? Ele quis comprar, quando viu os apóstolos desenvolvendo o ministério, fazendo tantos milagres, ele chegou e disse: olha, quanto custa? Eu quero comprar isso aí, eu quero fazer isso aí também. Não, Pedro disse, não, isso aqui é só para os servos do Senhor, mas se você quiser ser servo, vem aqui que você vai ter isso também. Irmãos, é muito maravilhoso ser servo e serva do Senhor. Você pode glorificar a Deus por ser um servo do Senhor, uma serva do Senhor, faz toda a diferença. As pessoas aí fora podem ter tantos dons e talentos e habilidades, mas só você tem os bens do Senhor. Só você está cuidando dos bens do Senhor. Será que isso alegra o teu coração, meu irmão? Você é especial, exclusivo, porque você foi marcado pelo Senhor. Aleluia! Nós vamos entender aqui à luz dessa palavra, então, que esses talentos foram dados aos servos do Senhor, aos crentes, só aos crentes. O talento aqui é chamado de bens do Senhor. Deus, irmãos, não desperdiça seus bens. Se Ele deu para você, se Ele concedeu para você talentos, os bens do Senhor estão com você, André.
Ele deu porque Ele confia em você. Ele não desperdiça. Deus é um Deus da economia. Deus é um Deus da administração, da sabedoria. Ele não vai dar algo para ser mal gastado, Ele vai dar algo para ser multiplicado, algo para ser acrescentado, algo que vai realmente glorificar o nome dEle. Então, se você tem o talento do Senhor, se você tem os dons do Senhor, se você tem a riqueza do Senhor, é porque Deus quer te usar de uma maneira poderosa. Amém, irmãos? Então nós podemos entender aqui que os talentos, eles são os bens do Senhor, e Deus não desperdiça seus bens. O talento, ele não foi dado aleatoriamente, mas cuidadosamente planejado e dado de acordo com a capacidade de cada um. Então fique tranquilo, se Deus te deu um talento, se Deus te deu um bem dele, fica tranquilo, é porque você tem a capacidade para desenvolver esse dom e esse talento. Não se preocupe, porque Deus que deu, Ele capacita você para usar também. Amém, irmãos? Em terceiro lugar, o talento é algo que pode ser aumentado ou pode ser tirado. Aqui é o perigo. O talento que Deus deu é algo que pode ser aumentado, mas é algo que pode ser tirado também. Nós temos que ter muito cuidado e fidelidade com aquilo que o Senhor Deus nos deu. O que é que o Senhor Deus te deu, meu irmão? Qual é a capacidade espiritual que Deus te deu? Como você está exercendo isso? Você está multiplicando isso? Ou você está enterrando isso? Está enterrando na terra isso, está desperdiçando o talento do Senhor. Irmãos, nós entendemos aqui, à luz deste versículo, nós entendemos e podemos concluir que o talento aqui, ele não se refere a uma posição, tampouco se refere a um dinheiro, o nosso dinheiro corrente, ou bens naturais, materiais, ou dons naturais, mas ele pode se referir aqui aos dons espirituais, aos dons espirituais que Deus nos dá. Atos capítulo 2, versículo 38, a Bíblia fala do dom do Espírito que é dado pelo Senhor. A Bíblia diz assim: Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Olha aqui, irmãos, a Bíblia diz que Pedro chamou a atenção daquele povo e disse: se vocês se arrependerem, se vocês vierem para Cristo, vocês vão receber o dom do Espírito Santo. Então esse dom aqui é para todo mundo, amém, irmãos? Você já tem aí o Espírito Santo na tua vida, é a riqueza de Deus, é o dom de Deus que está na tua vida, é o dom de Deus que está em você, é o Espírito Santo de Deus. Essa é a maior riqueza do mundo, é você ter o Espírito Santo de Deus dentro de você. Você pode glorificar a Deus porque você tem o Espírito Santo na tua vida, amém, irmão? E cada dia você tem que conversar com o Espírito Santo, cada dia você tem que se submeter ao Espírito Santo, cada dia você tem que obedecer ao Espírito Santo, cada dia você tem que morrer para você mesmo, para você fazer a vontade do Senhor teu Deus. Atos capítulo 19, versículo 6, nos fala que esses dons também foram distribuídos. Diz a palavra: quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e profetizar. Já é um outro estágio. Você recebeu o Espírito Santo, mas você pode agora receber o batismo no Espírito Santo. Amém, irmãos? Quantos já foram batizados no Espírito Santo? Pode levantar a sua mão. Agradeça a Deus por esse dom maravilhoso do Espírito Santo. E esse é um dom que Deus nos deu para nós administrarmos também. Nós não podemos malgastar. Aqueles que não são batizados ainda devem buscar isso ardentemente no seu coração,
Por quê? Porque é um revestimento de poder. Quando você fala em línguas, aleluia, você está edificando o seu espírito. A Bíblia diz que aquele que fala em profecia edifica a igreja, aleluia. Mas aquele que fala em línguas está edificando o seu próprio espírito. Quando você começa a falar em línguas estranhas, você começa a edificar o teu próprio espírito. Irmão, não deixe de falar em línguas. Você que é batizado no Espírito Santo, fale em línguas. Fale em línguas. Isso é uma arma de Deus. É um dom de Deus. É um talento de Deus. É um bem de Deus que pode ser multiplicado. É interessante que existem pessoas que tem assim algo místico sobre o batismo no Espírito Santo, acham que de repente vai vir um raio do céu, né? E vai ter algo assim tão místico, uma visão, ou algo tão sobrenatural. Às vezes, irmãos, o batismo no Espírito Santo vem de uma maneira tão simples, e você fala uma palavra só, mas esta palavrinha que você fala é o talento, e você vai falando, e ele pode ser multiplicado. Ele vai falando, daqui a pouco você está falando umas palavras mais, você está falando mais umas palavras, quando você vê, você já está falando mais. É assim, não é? Quantos aqui que foram batizados com o Espírito Santo, e já no momento que foi batizado, falou algumas palavrinhas só, mas com o passar do tempo, parece que foi sendo ampliado esse vocabulário espiritual. Quantos testemunham isso juntamente comigo? Olha aí, os irmãos, foi assim comigo. Quando eu recebi o batismo com o Espírito Santo, eu só falava uma palavra só, algumas palavrinhas só. Mas é a mesma coisa quando uma criança é pequena, está aprendendo a falar, ele fala só umas palavrinhas, mas daqui a pouco ele começa a falar mais, quando vê está falando tudo. O crente, quando é batizado no Espírito Santo, é assim também. Mas muitas vezes o inimigo vem e coloca na mente, não, você não foi batizado não, o que é isso? Foi só uma palavrinha, você falou igual o irmão lá, você falou a mesma coisa que o outro irmão lá. E aí a pessoa se fecha, a dúvida entra, o medo entra, e então ela para de falar aquela língua, e assim para de multiplicar o talento que Deus já deu para ele. Se você está aqui e você falava em línguas, ou de repente foi em um determinado momento, falou uma palavra e o Espírito veio, roubou aquela semente de Deus no teu coração, comece a voltar a buscar ao Senhor intensamente e comece a falar em línguas, porque esse é um talento que Deus te deu, uma arma que Deus te deu. Quando você fala em língua, irmão, você fala direto, é uma ligação direto com o trono de Deus. O diabo não entende, por isso que ele fica tão revoltado, por isso que ele luta tanto para as pessoas não receberem o batismo com o Espírito Santo, coloca dúvida, coloca frieza, coloca isso, coloca aquilo, porque não quer essa comunicação direta. Mas quando você fala em língua, você edifica o teu espírito, e você está falando uma linguagem com Deus que você de repente não sabe, não entende, e às vezes nessa linguagem de línguas, você está até mesmo orando, intercedendo, e você está pedindo algo que você não sabe, mas que você precisa, e Deus que conhece você e conhece a língua que você está falando, Ele começa a operar na tua vida algo maravilhoso. É assim que acontece. Por isso que nós temos que buscar, irmãos. Aqueles que não são batizados devem buscar o batismo no Espírito Santo. E aqueles que de repente são batizados, mas há muito tempo não falam em línguas, ou de repente não falam em línguas todos os dias, procure falar todos os dias estas línguas que Deus te deu, porque é uma comunicação direto com o Pai. Quando a gente fala direto com o Pai, e o Espírito testifica com o nosso espírito, e então nós podemos caminhar muito mais longe com o Senhor. Agora, em terceiro lugar, nós podemos ver 1 Coríntios capítulo 14, versículo 12, que estes dons também, além de serem distribuídos, eles podem ser aumentados, desenvolvidos. A Bíblia diz, assim acontece com vocês, visto que estão ansiosos por terem dons espirituais, procurem crescer naqueles que trazem a edificação para a igreja. Esses dons podem ser aumentados. De repente a pessoa recebe o batismo no Espírito Santo, começa a falar em língua, daqui a pouco está falando em variedade de línguas, daqui a pouco recebe o dom para interpretar essas línguas, daqui a pouco recebe o dom da fé, o dom de discernimento, começa a receber os dons do Espírito.
E Deus quer distribuir os dons do Espírito, dons ministeriais. Deus quer distribuir na igreja. Deus quer que a sua igreja seja rica nos dons espirituais. Você quer os dons espirituais, irmão? Amém? Eu quero os dons espirituais. Mas para que eu tenha, eu preciso buscar. Eu preciso anelar, eu preciso realmente estar buscando de uma maneira intensa, porque Deus quer dar, e Ele dá para os servos. Se você é servo, você já preencheu o primeiro requisito. Se você está com uma intensidade buscando, já é outro requisito. E se você quer ser fiel ao Senhor e multiplicar esses talentos, o Senhor vai dar, o Senhor vai dar, o Senhor vai dar, o Senhor vai dar. Você crê nisso, irmão? Um coração desejoso e aberto, Deus não resiste e Ele vai dar, porque Deus tem dado. Muitas vezes Deus não dá porque a gente não pede. A gente não recebe porque a gente não tem intensidade. Ou às vezes o inimigo rouba o nosso desejo, o nosso fervor, e a gente começa a ficar frio, apático, indiferente e religioso. Mas Deus não quer religiosidade. Deus quer servos fiéis que queiram multiplicar os talentos que Ele vai dar, que não quer reter somente para si. A Bíblia diz que esses dons é para a edificação da igreja. Quando você está preocupado com a edificação da igreja, Deus dá esses dons para você. Você pode dizer amém, irmãos? E podemos dizer também que os dons é para a edificação da igreja. Outra característica dos dons, irmãos, segundo a sua própria capacidade. Por ser pode ser um dom natural potencializado pelo Espírito Santo. Deus está de olho em você, desde a fundação do mundo. A maioria vê prejuízo em tudo, mas Deus sabe como trabalhar em sua vida, e até as coisas ruins que acontecem cooperam para o teu bem. Deus sabe trabalhar, e até mesmo as coisas negativas que acontecem, a Bíblia diz que todas as coisas contribui para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelos seus propósitos. Você ama a Deus, irmão? Você é chamado por Deus para os propósitos do Senhor, amém? Então tudo que acontece na sua vida, não há coincidência, existe Jesuicidência. Ele está de olho em você, e Ele está trabalhando em você, e Ele está capacitando você, para você multiplicar os talentos que Ele quer dar para você, aleluia. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Deus está de olho em você, meu irmão. Quando Jesus chamou Pedro, ele estava pescando. E por causa disso, Jesus viu nele um potencial para ser um pescador de homens. E então ele chamou e disse: Pedro, vem aqui, você já não vai ser mais um pescador de peixe, você vai ser um pescador de homens. E Pedro, tosco, só sabia pescar peixe. Mas quando ele foi cheio do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, ele se levantou e pregou uma mensagem, e 5.000 se converteram. Irmão, hoje nós pregamos 5.000 mensagens para um se converter. Mas Pedro, na unção, no poder, usando o dom que Deus deu para ele. Quando você usa o dom, Deus faz. Quando você abre a sua boca, inspirado pelo poder de Deus, Deus faz, porque Ele tem compromisso com a sua palavra. Muitas vezes nós não temos muitos resultados porque nós não ousamos, mas se ousarmos, vai acontecer. Paulo fabricava tendas, e Deus olhou para ele e disse: ele fabrica a tenda, ele edifica a tenda, ele vai edificar a estrutura da igreja também. E Deus usou Paulo para o quê? Para edificar a igreja, colocar os fundamentos juntamente com os apóstolos. João, diz a Bíblia que ele estava consertando as redes, e Jesus olhou para ele e viu um potencial nele de um ministério de restauração de vidas, e João foi um tremendo restaurador de vidas. A sua história, irmão, de vida, determina muito das capacidades que você tem, e Deus vai usar. Porque de repente você canta bem, Deus vai te usar para cantar. Se de repente você tem uma voz afinada, Deus vai te usar para cantar. De repente você tem uma vontade muito grande de ser um ministro, ou de repente uma pessoa que usa a palavra para pregar,
Deus olha para o teu desejo do teu coração e Ele concede o desejo do teu coração e Ele te dá as ferramentas, Ele te dá a habilidade, Ele te dá a capacidade, porque Deus vê o teu coração, aleluia. Deus pode até transformar algumas coisas que de repente você tem de barreira, mas quando você tem um grande desejo e busca Deus, Deus pode te dar. Você pode dizer amém para isso, meu irmão? Agora, nós temos que entender, irmãos, que cada um dos servos, eles sabiam o que tinham que fazer. Isso é uma outra situação importante. Eles tinham que fazer o quê? O Senhor não falou para ele o que eles tinham que fazer. Só entregou os recursos. Mas eles, dentro deles, eles sabiam o que deveriam fazer. E o que aconteceu? Eles sabiam que eles deveriam negociar. Eles deveriam se envolver, arriscar, planejar. Eles deveriam aplicar o seu conhecimento. Eles deveriam fazer qualquer coisa para negociar aquilo que Deus tinha dado para eles. Isso fala de ousadia. Tem muita gente que não faz nada porque tem medo de tudo. Ele não desenvolve nada porque ele tem um medo danado. É aquela pessoa muito reservada, muito está demais comedida. Não é uma pessoa que se arrisca. Para a gente negociar, a gente tem que se arriscar. E quantas vezes Deus te dá a oportunidade de você falar do Evangelho? Quantas vezes Deus te dá a oportunidade de fazer alguma coisa significativa na obra dEle, e por medo, por timidez, por falta de ousadia, você não faz, e a obra não é feita, porque muitas vezes nós nos paralisamos. Agora, estes servos, eles sabiam que eles tinham que negociar. Agora, aquele que recebeu só um talento, ele foi e enterrou aquele talento. Por que ele enterrou esse talento? Por que foi que esse homem enterrou esse talento? E por que muitos crentes hoje estão enterrando seu talento? Por que tem muito crente hoje que ele quer fazer como o Garfield daquele filme, né? Me ame, né? Me alimente, nunca me deixe. Ele sempre quer que os outros façam tudo para ele. Ele quer sentar-se e ser servido. Ele quer somente estar no lugarzinho dele, não fazer nada. E, se possível, ficar bem na dele. Não quer se envolver com nada. Este servo aqui é típico deste crente. E por que é que nós, muitas vezes, como crente, enterramos o nosso talento? Sabe por quê, irmãos? Esse homem aqui, ele enterrou o seu talento. E nós, muitas vezes, enterramos o nosso talento também. É quando achamos que aquilo que nós temos é insignificante. Quando nós achamos que aquilo que nós fazemos é insignificante. Quando a gente acha que aquilo que a gente tem não tem valor. E de repente a pessoa não valoriza o que tem. Aquele que diz assim, comigo, semigo, vai ser feito mesmo. Eu não vou fazer a diferença, se eu for ou não for, se eu fizer ou não fizer, se eu estiver lá ou não estiver, vai acontecer tudo do mesmo jeito. Eu sou dispensável, eu sou insignificante. Irmão, enquanto você vai pensando isso, você está enterrando o teu talento, você está impedindo o agir de Deus na tua vida, mas hoje o Espírito Santo te dá um brado. Desperta, tu que dormes, e começa a trabalhar para o Senhor, desenvolver o talento que Deus te deu, porque Deus não te deu talento para você malgastar e enterrar nessa terra. A terra fala de coisas do mundo. Tem gente que ele é excelente profissional, lá na empresa ele faz de tudo, faz hora extra, ele se desdobra, ele é excelente, mas na igreja ele é um pobre coitado, um crente fraquinho, miserável, apenas chega na igreja, está usando seus talentos para o mundo, porque lá na empresa ele é excelente, mas aqui na igreja ele faz de qualquer jeito.
Deus não aceita de qualquer jeito. A Bíblia diz: maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Às vezes a gente faz as coisas de uma maneira relaxada. Deus não aceita. Está usando o seu talento para o mundo, para a terra. Mas para Deus nada. Vai ter que prestar contas diante de Deus um dia. Deus vai chegar e vai dizer: e daí? E daí? Aqueles talentos tudo que eu te dei. Te dei capacidade, inteligência, fluência, saúde. Por isso que tem muita gente que fica doente, fica na cama. Aí quando está lá na cama, diz: ai, que vontade de ir na igreja. Quando tinha saúde não ia. É o talento sendo tirado. Que nós não passemos por isso, meu irmão. Que a gente possa dizer: Senhor, eu quero trabalhar para o meu Senhor. Eu quero usar o meu talento, Senhor. Eu quero usar aquilo que o Senhor me deu. Esse servo aqui, ele se achava insignificante. Ele era daquele que dizia: comigo ou semigo vai ser feito do mesmo jeito. Então deixa que os outros façam. E deixa eu seguir a minha vidinha. Mas um dia vai ter que prestar contas diante do Senhor. Em segundo lugar, irmãos, enterramos o talento porque nós nos sentimos envergonhados do pouco. Isto fala do ego. Deus quer que nós sejamos fiéis com o que nós temos, com aquilo que Ele nos deu. O julgamento aqui não é de quantidade. O julgamento aqui é da fidelidade. Muitas vezes nós temos a tendência de comparar a quantidade do que se faz. Ai, aquele irmão prega, meu Deus, aquele irmão opera milagres, aquele irmão dirige igreja, aquele irmão fundou igreja aqui, fundou igreja ali, fundou igreja lá, aquele irmão cuida de 10 igrejas, 100 igrejas. Irmão, Deus não está olhando para isso, são os talentos que a pessoa recebeu, mas Deus está olhando para a fidelidade. Muitas vezes nós olhamos para o que se faz, mas Deus está olhando para a fidelidade. Se Deus te deu um talento para você vir à igreja e você orar pelos missionários, e se você fizer isso com fidelidade, um dia você vai chegar diante do Senhor, e o Senhor vai dizer: serva, servo, bom e fiel, foste fiel sobre o pouco, sobre o muito te colocarei, entra para o gozo do teu Senhor. E se aquele irmão que cuidou de 100 igrejas chegar diante do Senhor e ele foi fiel também, ele vai receber a mesma coisa. Ele vai dizer: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Mas se aquele irmãozinho que orou e que fez aquilo que Deus deu para ele fazer, chegar com fidelidade diante de Deus, ele vai receber a recompensa. Mas se aquele que Deus deu 100 igrejas para ele cuidar e ele foi infiel, Deus vai cobrar dele a responsabilidade pelos bens que o Senhor confiou. Agora veja bem, irmãos, quem trabalha mais? Quem cuida de 100 igrejas? Ou quem de repente é um pastor como o pastor Anderson, que cuida de uma igreja só? Quem trabalha mais? Quem trabalha mais? Aquele que cuida de 100 igrejas ou aquele que cuida de uma igreja? Quem trabalha mais? Quem trabalha mais, irmãos? Aquele que cuida de 100 igrejas trabalha mais. Só que os irmãos estão percebendo que se ele for fiel com as 100 igrejas, e eu for fiel com a minha igreja, eu vou receber a mesma coisa que ele. Porque a bênção aqui não é pela quantidade, mas pela fidelidade que nós desenvolvemos. Seja fiel naquilo que Deus te deu. Não considere pouco o que Deus te deu. É muito o que Deus te deu. Se você for fiel naquilo que Deus te deu, é porque esta é a tua capacidade. Seja fiel. Não fique invejando o outro. Ah, eu queria aquilo lá. Ah, não, eu queria aquele outro lá. Fique com aquilo que Deus te deu, porque Deus sabe que é isso que você pode carregar. É isso que você pode administrar. Então administra com fidelidade. Administra com fidelidade. Não seja infiel. Deus quer que sejamos fiéis com o que nós temos. Terceiro lugar, por que nós enterramos o nosso talento? Enterrar
é colocá-lo na terra, no chão. Isso é sinal do mundo, é envolvimento com as coisas desta terra. Apenas aplicou o seu talento em coisas naturais, somente em coisas naturais. É como nós falamos, para o trabalho é bom, para os estudos é bom, mas para a igreja é uma negação. Em quarto lugar, enterrar o talento, ou enterra o talento, o servo enterra o talento, porque não conhece o seu Senhor. Uma imagem errada de Deus. Esse homem tinha uma imagem errada de Deus, um Deus cruel, injusto, e por medo ele não serviu a Deus. Cuidado com a imagem que você tem de Deus, irmão. Tem muita gente que tem uma imagem muito errada de Deus. Acha que Deus está no trono com um raio na mão, pronto para jogar na tua cabeça em qualquer momento que você errar. Esse não é o Deus da Bíblia, não é o Deus que nós servimos. O nosso Deus é um Deus misericordioso e que é abundante e generoso para nos dar muito mais do que nós pedimos ou imaginamos. Esse é o nosso Deus, não é um Deus tirano, injusto. Mude a tua imagem de Deus. E por último, muitos enterram o talento porque é uma questão de infidelidade. Tem pessoa que é infiel e ele enterra o seu talento. Irmãos, não enterre o seu talento. Não enterre aquilo que Deus te deu. Não ache que é pouco que Deus te deu. Porque quando a gente acha que é pouco, a gente está achando então que o sacrifício de Jesus foi pouco. Você é uma potência nas mãos de Deus. Se você for fiel, Deus vai te recompensar. Quantos querem ser recompensados por Deus? Amém? Deus quer te recompensar. Tem muita gente aqui, nesta terra, que acha que está fazendo a obra de Deus, mas está fazendo para si mesmo. Tem muita gente que está na igreja, achando que fazer as coisas é tudo. E ele faz, canta, mas que canta para se aparecer, para os outros achar bonito. Toca para satisfazer seu próprio ego. E de repente dizer, olha como eu toco bem. Ou ele tem prazer naquilo, ele gosta de fazer aquilo. Prega, porque tem prazer até de pregar e de repente ser reconhecido. Não é o caso nosso. Mas tem gente que é assim. Tem muita gente que de repente ele sente que está fazendo algo para Deus, mas de repente ele está fazendo para ele mesmo. Que nós possamos tomar cuidado e possamos administrar com fidelidade aquilo que Deus nos deu. Que nós não sejamos infiéis, irmãos. Que nós não recebamos naquele dia uma palavra dura da parte de Deus, dizendo, servo mau, negligente, você enterrou na terra, você usou para o mundo tudo aquilo que eu te dei. Você usou só para essa terra, só para o mundo. Você chegou aqui sem nada. A tua obra queimou, foi palha. Você não tem nada de recompensa. E essas pessoas vão ser salvas como que pelo fogo. Mas vão chegar lá sem recompensa. Eu não quero apenas ser salvo. Eu também quero ser vencedor e ser recompensado por Deus. Você também quer, irmã? Quer ser um vencedor? Quer ser recompensado por Deus? Quer ter galardão no céu? Quer ter recompensa no céu? Seja fiel com aquilo que Deus te deu. Tem muita gente que diz assim, é muito difícil um rico se salvar. É muito difícil fazer com que um rico seja dizimista. Você já viu um rico ser dizimista? Um rico, bem rico, ser dizimista? Eu já vi pessoas ricas darem volumosas ofertas e até volumosos dinheiros para a igreja. Mas você acha que uma pessoa rica, será que eu não conheço uma pessoa rica, né? Que seja uma pessoa rica. O que é uma pessoa rica, né? Pessoa que ganha aí mais de 200 mil reais por mês, essa é uma pessoa rica, né? Você acha que, de repente, esses jogadores aí que ganham 4 milhões de reais, o Neymar, 4 milhões de reais, ele é crente. Será que ele é dizimista? É difícil ver um rico fiel.
É difícil ver um rico sendo fiel, porque não deixa de ser algo que Deus deu para ele também, e ele está exercendo fidelidade. É difícil. Agora eu digo para vocês, é também muito difícil ver um pobre, muito pobre, ser dizimista. Porque quem tem muito pouco, acha que o que ele tem não vai fazer muita diferença. Acha que o que ele tem não é suficiente nem para ele. E é comum alguém dizer assim, se eu ganhasse que nem o fulano de tal, R$2.000, R$3.000 por mês, eu até ia ser dizimista, mas eu ganho salário mínimo, eu ganho uma pensão menos que um salário mínimo, não dá nem para mim, como é que eu vou dizimar? É tão difícil levar um pobre a ser dizimista, como é muito difícil um rico, muito rico, ser dizimista. Mas há uma tendência, aqueles que têm mais, geralmente manifestam mais fidelidade do que aqueles que têm menos. Isso é evidenciado na parábola. Aquele que recebeu quantos talentos? O primeiro recebeu? 5, né? 5 talentos? Quantos ele multiplicou? Mais 5. O que recebeu 2? Mais 2. E o que recebeu 1? Foi lá e enterrou. Geralmente, quem recebe mais de Deus, ele é mais fiel. Quem recebe menos se acha insignificante. Mas em nome de Jesus, eu não quero me considerar insignificante. Aquilo que Deus me deu para fazer, pode ter 1000 para fazer, pode ter muitas pessoas melhores do que eu para fazer, mas se Deus me chamou para fazer aquilo, eu vou fazer com fidelidade, porque um dia eu vou chegar diante do Senhor, e eu quero receber as palavras do Senhor Jesus dizendo, vinde bendito de meu Pai, possuí por herança a terra, vinde servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Que nós sejamos fiéis com aquilo que Deus nos deu, porque nós não estamos fazendo para o homem, estamos fazendo para Deus. Amém? E Deus te vê, Deus te recompensará. Amém, irmãos? O que você recebeu do Senhor? Quais foram os talentos que Deus te deu? Como estão esses talentos? Estão sendo usados só na terra? Só no mundo? Estão usando só para abençoar a tua vida financeira e para você desfrutar desta vida? Ou você está semeando no reino de Deus para você colher na eternidade? Como está? Como você está exercendo a administração dos bens que Deus te deu? Que você possa ir meditando nesta palavra. Amém, irmão? Fique de pé comigo, quero orar por você.